Olá, eu sou Isabela e eu e meu grupo Rebeca e Yasmin vamos apresentar o livro Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, época literária e biografia do autor. Existe um poema no livro Claro Enigma que se chama Memória e eu vou recitá-lo para vocês. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. São 41 poemas destacados nesta obra, publicados em 1951. Drummond traz o sentido de transformações sociais na primeira metade do século XX. Claro Enigma nos mostra um poeta mais amargo, voltado para questões mais reflexivas à condição humana. O Drummond social, que se destaca na segunda geração modernista na década de 1930. Engajado nas questões sociais em Sentimentos do Mundo, de 1940, outra obra publicada dele, este já traz um poeta mais introspectivo e filósofo nesta obra. Relativa incerteza quanto ao rumo a ser seguido representa um caminhamento para a formulação de um novo projeto literário. Este busca analisar as angústias do homem diante da falta de sentido do mundo. Por isso, é um tom engajado e reflexivo. Ele não aparece como um ser engajado, gauche, o que é importante, pois marca a fase de sua poesia. O indivíduo melancólico e desiludido, como atesta o poema Cantigas de Enganar. Como dito, o autor era melancólico e desiludido na fase literária apresentada. Então, eu vou mostrar para vocês como é o poema Cantiga de Enganar. Ele é assim. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de rosas, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram, de um vago sangue jorrado, ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. Agora falando da época literária do livro Claro Enigma, publicado em 1951, ele fez parte da terceira fase, onde os poemas eram mais complexo, erudita, voltado para um questionamento filosófico existencial, com uma visível retomada aos modelos formais clássicos. O mundo vivia sob um temor da Guerra Fria que colocava duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, em uma corrida crescente por armas nucleares. Os horrores da Segunda Guerra Mundial foram substituídos pela angústia de uma possível guerra nuclear. A arte, de uma forma geral, abandonava os temas sociais para se voltar aos temas metafísicos, questionando o sentido do amor, da poesia e da própria existência. Carlos Drummond de Andrade, que na fase anterior conclamava em seus poemas que as pessoas tinham que dar as mãos e lutar contra injustiças sociais, agora parece mergulhar em um questionamento metafísico de forte teor pessimista. A imagem da noite, sempre associada à ideia de morte, é constante ao longo dos poemas que compõem Claro Enigma. Bom, agora vamos falar da biografia de Carlos Drummond de Andrade. No dia 31 de outubro de 1902, nasceu na cidade de Itabira, interior de Minas Gerais, o menino Carlos Drummond de Andrade. Era o nono filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade e da dona de casa Juliette Augusta Drummond de Andrade. Cursou os primeiros anos escolares em Itabira, mas aos 14 anos foi colocado em um colégio interno, em Belo Horizonte. Mais tarde, veio a estudar também em um colégio interno, em Nova Friburgo. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes. Com ela, teve 2 filhos, Carlos Flávio, que morreu logo após o nascimento, e Maria Julieta. Em 1930, publicou seu primeiro livro, Alguma Poesia, impresso em uma tiragem pequena, com apenas 500 exemplares. Foi a primeira de uma série de coletâneas que vira a lançar. Em 1982, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Morreu aos 85 anos no dia 17 de agosto de 1987,
12 dias após o falecimento de sua única filha, Maria Juliette. Pode-se dizer que, claro, Enigma é um livro marcador, por um certo desencanto. Drummond dava sinais ao longo dos versos da exaustão, do seu engajamento político e do cansaço após anos de militância. Para se compreender a importância de Carlos Drummond de Andrade, é preciso encarar sua obra poética sobre dois aspectos distintos, embora complementares. Primeiramente, é preciso considerá-la sob perspectiva da história da literatura brasileira, compreendendo a contribuição que o poeta fez. E, em segundo lugar, pelos valores que ela tem por si só, os quais devem se comprovar pela grandeza do escritor e a excelência do seu modo de usar a língua portuguesa, bem como a universalidade e a atualidade permanente de seus textos. Bom, galera, esse foi o nosso trabalho falando de Carlos Drummond de Andrade e seu livro, claro, Enigma.